O comandante do Exército, general Thomas Paiva, está sem saída. Ele terá que revogar a prisão ilegal do general Braga Neto. Essa não é apenas a minha opinião, mas a conclusão de um dos maiores juristas do Brasil, o renomado Ives Gandra Martins. Em sua análise contundente sobre o caso, Gandra desmontou os argumentos que sustentavam essa prisão e expôs as fragilidades jurídicas, enfraquecendo ainda mais a posição de Alexandre de Moraes. Assista ao vídeo a seguir e tire suas próprias conclusões sobre essa grave situação que desafia os pilares do Estado de Direito em nosso país. O seguinte, a deputada Bia Kicis diz que é uma palhaçada esse negócio do golpe. Assim deve ser considerado, assim deve ser tratado esse tipo de investigação, se não houver o devido processo legal, o direito de ampla defesa, o fim desse sigilo maluco. Tem 300 inquéritos andando, eu não sei o que se investiga em qual inquérito, nenhum brasileiro sabe. A Capela Sistina ficou pronta em 4 anos. O Moraes não conseguiu concluir o inquérito do fim do mundo. Depois de 5 anos, ele pediu mais 6 meses. Brasília foi construída em 4 anos, incluído o prédio do Supremo Tribunal Federal. Eles precisam de 6 anos para julgar um processo em segredo. Por que não divulgam quem liderou esse golpe, quem fez o quê? Quais são as provas dos crimes? Admitam a réplica dos advogados, admitam o acesso dos advogados a essas investigações. Fora daí, é tudo uma palhaçada para acobertar a existência de uma ditadura do judiciário. Ponto. Nós tivemos a prisão do general Braga Neto. Nesta prisão do general Braga Neto, ele foi preso, segundo os jornais, eu estou reproduzindo o que eu li ontem e hoje nos jornais, se deu porque o coronel Cid, numa delação premiada, teria dito que, enfim, haveria possibilidade, não tem as palavras, de que teria, enfim, havido alguns atos que poderiam justificar, como, por exemplo, um eventual financiamento que ele não sabia de quanto era, do agro, que também já desmentiu. E por essa razão, pela delação premiada e por ele ter conversado com o pai do coronel, ele foi preso sob obstrução. Há uma decisão do Supremo Tribunal de 2019, Supremo Tribunal Federal, e relatoria do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, muitos livros escritos juntos, que diz o seguinte: não pode haver prisão baseada em delação premiada. Por uma razão muito simples. Na delação premiada, para o cidadão ter aquilo que ele pretende, que é a liberdade, ele fala aquilo que aqueles que estão inquirindo querem que ele fale. Por essa razão, a decisão do Supremo é de que, em base da edição premiada, não pode haver prisão. E creio eu que a lei, não tenho certeza se é esse número, 3.964, do Congresso Nacional também, feita em função da Lava Jato, em que foram anuladas por pressão as delações premiadas, dizia que por força da delação premiada não pode haver prisão. Então, de rigor, nós tivemos uma prisão contra a jurisprudência do Supremo, segundo o que eu li nos jornais, e uma prisão contra a própria legislação que proíbe, porque aquele que quer ficar solto de uma prisão, ser liberado de uma prisão, ele, pelas pressões psicológicas, etc., termina sendo encaminhado para, enfim, fazer uma série de afirmações, o que levou, por causa da Lava Jato, a eliminação daquelas delações, e quase todos aqueles que se confessaram corruptores foram perdoados. Um editorialista do Estado de São Paulo, um grande editorialista, Nicolau Cavalcanti, escreve na segunda-feira que a decisão de prender com base na delação premiada do coronel Cid
é algo que fere a própria jurisprudência e a lei do Supremo. A jurisprudência do Supremo e a lei do Congresso Nacional. De tal maneira que o que eu estou trazendo, eu sou apenas um professor de direito e um advogado. Nunca tive cargo público nenhum. A vida inteira só quis ser advogado e professor universitário. Eu só interpreto leis, constituições, porque a minha área, até com titular de direito constitucional, é o direito constitucional. Então, a meu ver, efetivamente, com base numa delação premiada contra a jurisprudência do próprio Gilmar Mendes, pelo que eu li nos jornais, e contra a própria legislação que proíbe prisão preventiva, não tenho impressão